Ótimo. Então, boa noite a todos que nos acompanham. Na condição de vice-presidente da Comissão de Arbitragem da OAB de São Bernardo do Campo, iniciamos mais uma palestra integrante do nosso ciclo de palestras da Comissão de Arbitragem, e hoje temos a oportunidade de tratar de um tema que envolve o direito empresarial e a arbitragem. Então, nossa temática é arbitragem e falência. Primeiramente, em nome da Comissão de Arbitragem, eu cumprimento a diretoria da subseção, na pessoa do presidente, Dr. Luiz Bertanha, aos demais membros da diretoria, aos funcionários, em especial a Tamires, que nos assessora aqui com a gravação do evento. Cumprimento os membros da Comissão de Arbitragem aqui presentes, em especial a professora Elizabeth de Genari, nossa presidente da comissão, os demais colegas, e destaco aqui a presença da doutora Cíntia Fabrício, que também nos assessora para o funcionamento aqui do nosso evento. Agradeço também aos apoiadores institucionais que nos acompanham ao longo das diversas palestras, à Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, ao NEPA, ao Núcleo de Estudos Permanentes em Arbitragem da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, e o curso de Direito da Strong Business School de Santo André. E aos demais colegas que aqui prestigiam o nosso evento também, uma boa noite e agradeço a presença e o interesse. E, por evidente, agradeço ao palestrante que vem dedicar aí seu tempo a compartilhar seu conhecimento com a nossa comissão, com os demais participantes. Então, agradeço aqui a presença do Dr. Antônio Decache, e aproveito para apresentá-lo. O Dr. Antônio é advogado, mestre pela FGV, LLM pela New York University School e doutor em Direito Comercial pela USP. E um especial destaque que eu faço do currículo do Dr. Antônio Decache é que a temática que ele vem tratar conosco essa noite diz respeito à tese de doutoramento dele, correto? E se transformou agora, assunto recentíssimo, numa obra recém-publicada pela editora Quartier Latam, que aborda exatamente essa temática das relações entre a arbitragem e a falência. Então, agradeço a participação e passo a palavra ao palestrante. Muito obrigado pela presença. Boa noite. Muito obrigado à OAB de São Bernardo do Campo pela oportunidade de estar vindo falar um pouquinho desse tema que me é tão caro. Passei os últimos 3 anos estudando. Muito gosto pela matéria do direito comercial e essa interseção com a arbitragem. Agradeço especialmente aos presidente e vice-presidente da Comissão de Arbitragem da OAB de São Bernardo do Campo, doutora Elizabeth de Genari, doutor Fernando Gagini, a todos os funcionários que permitiram que essa palestra acontecesse e aos ouvintes por me darem a honra de estar aqui debatendo um pouquinho com vocês esses temas. Podemos passar já para o próximo slide, Cíntia, por gentileza. A ideia, só para a gente estabelecer aqui um plano de trabalho, a ideia é tratar do tema da arbitragem e da falência no contexto de 5 subtópicos que eu preparei. Primeiro, a ideia é que a gente estabeleça algumas premissas sobre a arbitragem e a falência que facilitem a nossa discussão a respeito da interseção entre os dois institutos, propriamente dito. Uma vez feita, então, essa apresentação das premissas, a gente passa sucessivamente a analisar os efeitos que a falência produz sobre a convenção de arbitragem, que é o contrato de arbitragem, o meio pelo qual as partes contratam a arbitragem para resolver seus litígios. Depois, pelo procedimento arbitral em si, e terminamos, então, com a sentença arbitral, com os efeitos que a falência opera sobre a sentença arbitral. Eu termino a apresentação com uma síntese dos principais achados de pesquisa que nós vamos atravessar aqui ao longo da palestra, e aí fico à disposição para a gente debater, perguntar, ver o que mais a gente pode aprender sobre essa matéria, né? Podemos passar para o próximo slide, por favor, Cíntia.
quando a gente está tratando de arbitragem, de falência, nós estamos falando de dois institutos do direito comercial que apresentam características que, à primeira vista, podem parecer incompatíveis entre si, né? E que características são essas que ensejam esse tipo de conotação de que talvez os dois institutos não encaixem muito bem um com o outro? Primeiro, da falência. A falência tem natureza de execução coletiva, então, na verdade, por meio do processo falimentar, o que se quer é reunir todos os credores do devedor para dividir os ativos que existirem de acordo com a ordem definida pela lei de prioridade para pagamento dos credores. Esse processo de execução coletiva ele se desenvolve por meio de um processo, um procedimento que é administrado pelo Estado. Ele se orienta por alguns princípios que são, basicamente, o da igualdade do tratamento entre os credores, a famosa par condicio creditório, princípio da unidade e universalidade do juízo falimentar, que determina a atração de todos os processos que se relacionam com o patrimônio do falido para aquele juízo responsável pelo processamento da falência. Princípio da economia e da celeridade processual, evidentemente, porque nós estamos falando de um processo que está lidando com uma situação de insolvência empresarial, então é do interesse de todos que esse processo acabe o mais rápido possível e com o mínimo dispêndio de recursos. Princípio da viabilidade e maximização dos ativos do devedor. E o princípio da publicidade, porque, afinal, é um processo que conta com a participação não só do devedor e dos seus credores, mas também do Ministério Público, do administrador judicial, de terceiros que a lei outorga legitimidade para figurar, participar e opinar no contexto do processo falimentar. Por fim, é ainda importante dizer que a falência ela opera efeitos diretos sobre a pessoa do devedor, sobre os bens dele, sobre os contratos dele e sobre os processos que envolvem o devedor e o seu patrimônio. A falência inabilita o devedor para o exercício da atividade empresarial, desapossa ele dos bens dele, retira dele o poder de disposição e administração dos seus bens, dá ao administrador judicial a prerrogativa de não cumprir aqueles contratos bilaterais que foram celebrados, mas que ainda não estão executados, e ainda determina a suspensão e a atração de todos os processos para o juízo falimentar. Então, esse, vamos dizer, é a cara da falência, de um lado. E aí, do outro lado, a gente tem a arbitragem, que se orienta por alguns princípios e características que divergem desses princípios e características que orientam o Instituto da Falência. A arbitragem é e tem natureza de meio privado de solução de controvérsias, por meio do qual partes capazes elegem um terceiro da confiança delas, o chamado árbitro, para resolver algum conflito que venha a surgir no futuro ou que já tenha surgido envolvendo direitos patrimoniais disponíveis. Ela se orienta sempre e está assentada no princípio da autonomia da vontade, da autonomia da convenção arbitral, do contrato de arbitragem, chamado princípio competens-competens, que outorga aos árbitros o poder de decidir sobre a sua própria competência, e o princípio do devido processo legal. Além disso, a arbitragem ela se realiza, ela se desenvolve por meio de um processo descentralizado. A ideia é de que nós estamos retirando aquele monopólio da jurisdição que o Estado juiz tem para determinados assuntos com os quais o Estado não está interessado em lidar. Então, nós partimos de uma lógica de descentralização do meio de resolução de conflitos. É um processo privado, usualmente confidencial, que não conta com a participação de terceiros, sempre se desenvolve de forma remunerada. Então, os árbitros e a Câmara Arbitral, se a arbitragem for institucional, precisam receber para processar e julgar a arbitragem, em processo absolutamente sigiloso. Inclusive, na nossa lei,
na fase de execução e anulação da sentença arbitral, conquanto, recentemente, o Tribunal de São Paulo tenha colocado alguns limites nessa confidencialidade. Podemos passar, Cíntia. Olhando para essas características que esses dois institutos têm, então, que uma corte americana, lá em 1999, já levantou a seguinte questão: a relação entre a arbitragem e a falência apresenta um conflito de extremos quase polares. A política da falência exerce uma atração inexorável em direção à centralização, enquanto a política da arbitragem defende uma abordagem descentralizada na direção da resolução de conflitos. É com essa primeira apresentação, esse primeiro problema que é colocado, que me surgiu a pergunta de pesquisa, então, sobre a possibilidade de coexistência dos dois institutos. A gente sabe que tanto a arbitragem quanto a falência são dois institutos que cada vez têm mais utilização no meio empresarial. Hoje, a arbitragem é o meio preferido de resolução de conflitos empresariais na área societária, na área de construção, em diversos segmentos do mercado, da economia. E a falência, ainda mais depois da pandemia, é um instituto que vem ganhando força aqui no Brasil, a falência e a recuperação judicial, mas nesse trabalho eu estou me atendo à falência e não à recuperação judicial. Podemos passar. E, então, assim, para responder essa pergunta sobre a possibilidade de coexistência dos dois institutos, é que eu me propus a me debruçar sobre o tema e dividir a análise do tema, então, em 3 grandes blocos de análise. O primeiro é dos efeitos que a falência opera sobre a convenção de arbitragem, sobre o contrato de arbitragem em si. Depois, a gente vai ver o procedimento arbitral e vai terminar com a sentença arbitral. Pode passar, por gentileza, Silvia. Primeira pergunta que a gente precisa responder quando está tratando dos efeitos da falência sobre a convenção de arbitragem tem a ver com aquelas cláusulas compromissórias que foram assinadas antes da falência e que as partes caiu em falência mesmo antes do início da arbitragem. Aí não importa se antes ou depois do início da arbitragem, porque a gente vai tratar do procedimento arbitral de forma independente. Mas aqui a pergunta é, partindo da premissa de que para que uma cláusula compromissória seja válida, as partes que celebram esse contrato precisam ser capazes. E aí nós estamos falando de capacidade civil, aquela que está lá no comecinho, nos artigos 1 a 6 do Código Civil. E os direitos precisam ser do tipo patrimoniais e disponíveis, quer dizer, tem que ser aquele direito em que a parte pode abrir mão, que se transforma em pecúnia, ela não lida com aqueles direitos ditos indisponíveis. Fica a pergunta, a falência retira a capacidade do falido ou indisponibiliza os bens dele de modo que aquela cláusula compromissória que foi assinada antes da quebra se torna supervenientemente ineficaz por causa da falência? Muito bem. A resposta que eu trago a esse primeiro questionamento é de que não. A cláusula compromissória firmada pelo falido antes da falência, mesmo após o decreto de quebra, permanece válida e eficaz. E por que permanece válida e eficaz? Primeiro, porque o decreto de falência não torna o falido incapaz. A falência inabilita ele para a prática da atividade empresarial e retira dele o poder de disposição sobre os bens dele, mas de maneira nenhuma torna ele o incapaz. E tanto não torna o falido incapaz que ele pratica livremente todos os atos da vida civil e política, desde que não seja o exercício de uma atividade empresarial, e exerce diversos direitos que são garantidos pela própria lei falimentar. De sorte que, se ele fosse mesmo incapaz, ele não poderia exercer esses direitos por si próprio. Ele precisaria de um tutor ou um curador, dependendo da incapacidade dele, para exercer os direitos em nome dele. Então, a primeira conclusão que a gente chega é de que a falência não incapacita, não torna o falido incapaz. Se de um lado a falência não torna ele incapaz, de outro lado, ela também não torna os bens dele indisponíveis. E aqui a gente precisa fazer uma separação muito clara entre o que é o poder de disposição, que é atingido pela falência,
E aí nós estamos falando, poder de disposição é sinônimo de legitimidade para dispor. Você está falando, na verdade, de um poder, de uma legitimidade que alguém tem de dispor de determinado bem, de alienar, de transacionar, de vender aquele bem. Isso é uma coisa. Uma coisa completamente diferente da legitimidade para dispor, que diz com a pessoa do falido, é a natureza disponível ou indisponível de um bem ou de um direito. Isso tem a ver com o bem e com esse direito, independente da pessoa que vai exercer o poder de disposição. Então, feita essa separação entre o que é legitimidade para dispor, ou poder de disposição, e natureza disponível de um determinado bem e direito, fica fácil ver que o que a falência faz é atingir o poder de disposição do devedor, que sai do falido e migra, por força de lei, essa legitimidade para o administrador judicial. É ele quem passa a ter a legitimidade para dispor daqueles bens que compõem a massa falida, né? Mas isso não afeta a natureza disponível dos bens do falido. E tanto não afeta que o próprio processo de falência serve para reunir e vender esses bens do falido para fazer dinheiro para pagar as dívidas que ele tem. Então, uma vez que a falência não afeta nem a capacidade jurídica dele, nem o poder, nem a natureza disponível dos bens dele, a gente pode concluir que aquela convenção de arbitragem que foi firmada antes da falência continua, mesmo depois da quebra, válida e eficaz. Cíntia, pode, por gentileza, passar. Para corroborar essa conclusão, agora em 2020 foi feita uma mudança na nossa lei falimentar, a Lei 14.112 modificou a lei falimentar e introduziu o parágrafo 9º no artigo 6º da lei para dizer que o decreto falimentar, de fato, não autoriza o administrador judicial a recusar a eficácia da convenção de arbitragem. O que significa, contrário senso, que aquela convenção de arbitragem firmada antes da falência, mesmo após a quebra, permanece válida e eficaz e vincula o administrador judicial nos processos futuros. Podemos passar, por gentileza, Cíntia. Respondida, então, essa primeira pergunta, surge a segunda pergunta. E se o falido, apesar de estar falido, ignora o decreto falimentar e contrata com um terceiro uma convenção de arbitragem? Essa convenção de arbitragem, que foi firmada pelo falido com um terceiro, depois do decreto de falência, é inválida? E aí a resposta que eu tenho para essa pergunta é não, a cláusula é válida, porém inoponível em relação à massa. Por que eu digo isso? A falência, como eu já vim dizendo no outro slide, ela retira dele a legitimidade para administrar o próprio patrimônio. A perda da legitimidade, e isso serve para todos os atos praticados pelo falido depois da quebra, tá? Isso não é uma exceção para a convenção de arbitragem. A perda da legitimidade para dispor, ela afeta a eficácia dos atos jurídicos praticados pelo falido, e não a validade deles. Quando a gente está falando de validade, a gente está falando daqueles requisitos de partes capazes, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei. A perda da legitimidade para dispor ou do poder de disposição, ela não afeta nenhum dos elementos de validade do negócio jurídico. O que ela faz é atingir a eficácia dos atos praticados pelo falido no curso da falência, tá? E daí, então, a conclusão de que a convenção de arbitragem firmada pelo falido depois da quebra não se torna inválida, mas é ineficaz. Uma vez estabelecida essa premissa, surge a segunda pergunta. Ok, é ineficaz, mas é absolutamente ineficaz, ou seja, não opera efeitos em relação a ninguém, ou é relativamente ineficaz, ou seja, é meramente inoponível em relação à massa? Quando a gente vai olhar para a doutrina que trata dos atos praticados pelo falido no curso da falência, a doutrina é praticamente unânime em afirmar que esses atos são apenas inoponíveis em relação à massa. E a doutrina vai adiante, Pontes de Miranda, por exemplo, e diz: tanto é apenas uma inoponibilidade, uma ineficácia relativa, que se o falido, por qualquer razão, levantar a falência,
aquele ato praticado no curso da falência, que era ineficaz, ganha eficácia com o levantamento da falência. Então, quando o falido celebra uma convenção de arbitragem depois do decreto falimentar, essa convenção de arbitragem é válida, mas absolutamente inoponível em relação à massa, relativamente ineficaz, para que não haja dúvida. Tá? A pergunta que poderia surgir é: mas qual é a importância prática dessa conclusão? A importância prática está no fato de que, eventualmente, a falência vai ser levantada. E se a falência for levantada e ele tiver celebrado uma convenção de arbitragem no curso da falência, ele falido, ex-falido agora, está obrigado a observar e respeitar essa cláusula compromissória, ainda que ela fosse ineficaz antes do levantamento da falência. Tá? Podemos passar, Cíntia. A terceira pergunta que surge com relação à convenção de arbitragem e à falência é se o administrador judicial pode, já que o falido não pode, porque se celebrar a convenção de arbitragem ela se tornará ineficaz, a pergunta que sobra é: e o administrador judicial, para quem se deslocou essa legitimidade para dispor do patrimônio da falência, ele pode, por acaso, celebrar uma convenção de arbitragem? E a minha conclusão é também no sentido de que ele pode, desde que ele obtenha, para tanto, autorização judicial. Tá? Pode por quê? Porque o falido pode, em geral, segundo a lei falimentar, praticar todos os atos para a realização do ativo, para o pagamento dos credores, para a conservação dos direitos e ações, dentre os quais devem estar incluídos o poder de celebrar uma convenção de arbitragem, desde que ele entenda, repute que essa convenção de arbitragem está sendo celebrada no melhor interesse da massa. Então, uma vez que ele entenda que a celebração da convenção de arbitragem está sendo feita no melhor interesse da massa, por exemplo, porque é melhor para a massa litigar determinada questão por meio de uma arbitragem, ao invés de fazê-lo no Poder Judiciário, nada impede que o administrador firme uma convenção de arbitragem. Tá? O ponto mais polêmico aqui, o ponto que eu levanto, é de que é o administrador judicial, em nome próprio, que está celebrando essa convenção de arbitragem e não a massa falida. A gente vai ler na lei, inclusive em alguns slides que eu vou trazer, e boa parte da doutrina entende que a massa falida é alçada pelo ordenamento jurídico à condição de sujeito de direito. Na minha forma de ver, e aí eu estou acompanhado na doutrina com o professor Miranda Valverde, com o professor Lamartine de Oliveira e com outros doutrinadores que se debruçaram sobre a questão da personalidade jurídica, no sentido de que a massa falida ela não é alçada pelo ordenamento jurídico à condição de pessoa ou de sujeito de direitos. Ela é, na verdade, um pedaço do patrimônio do falido que foi separado, segregado, para atender a determinada finalidade, que, no caso, é o pagamento dos credores no âmbito da falência. O dono desse patrimônio, o sujeito de direitos titular desse patrimônio, continua sendo o falido, mesmo no âmbito da falência. E tanto é assim que, se a falência for levantada, esses bens naturalmente retornam para a disposição, ele volta a ter o poder de dispor e passa a poder administrar e dispor desses bens tranquilamente. Tá? Então, na minha forma de ver, apesar dessa aproximação de linguagem ou dessa imprecisão técnica com o qual a gente vê a doutrina e a legislação tratarem a massa falida, na minha forma de ver, quem celebra a convenção de arbitragem depois da quebra é o administrador judicial, em nome próprio, na condição de detentor do poder de disposição dos bens do falido por força de lei. Tá? A lei outorga para ele uma legitimidade, tanto material quanto processual, extraordinária, para que ele possa administrar e alienar esse patrimônio. E é nessa condição que ele, administrador judicial, vai celebrar a convenção de arbitragem. Eu complemento esse ponto com a visão de que o administrador deve necessariamente obter autorização judicial. Não porque ele está praticando nenhum ato de disposição. Afinal, a celebração da convenção de arbitragem
não implica em nenhuma disposição de direito. Você está simplesmente elegendo uma outra forma de resolver seus conflitos. Nada obstante isso, essa outra forma de resolver os conflitos é uma forma que implica na realização de despesas, de gastos. E nós sabemos que o administrador judicial, para fazer despesas no curso da falência, precisa de autorização judicial. É só por esse motivo que eu entendo que o administrador, então, deve obter autorização judicial para celebrar uma convenção de arbitragem. Não porque está tratando de algum tipo de ato de disposição, mas única e exclusivamente porque isso vai implicar na realização de despesas e ele precisa da autorização do juiz para fazer despesas, tá? Que não sejam ordinárias do curso do processo falimentar. Podemos passar, Silvia, por gentileza. Tem ainda um último ponto que diz ainda com a convenção de arbitragem, que é a regra do artigo 117 da Lei Falimentar. A regra do artigo 117 da Lei Falimentar, ela diz que, uma vez decretada a falência, o administrador judicial pode recusar o cumprimento daqueles contratos bilaterais que foram firmados antes da falência, mas que ainda não foram executados, que as obrigações das partes ainda estão pendentes de execução. Tá? A pergunta que surge, então, é: se eu celebrei uma convenção de arbitragem antes da falência e o procedimento arbitral ainda não começou, será que o administrador judicial pode, como faz com outros contratos, recusar a eficácia da convenção arbitral? E aí eu dividi a análise desse item em três subtópicos que eu vou passar muito rápido. O primeiro é de que a análise da vinculação da cláusula compromissória à regra do artigo 117 da Lei Falimentar tem que ser analisada de maneira autônoma e independente da relação do artigo 117 com o contrato no qual a cláusula compromissória foi inserida. Nós sabemos que a cláusula compromissória, um dos princípios cardinais da cláusula compromissória é o princípio da autonomia da convenção de arbitragem. O que quer dizer que, apesar dela estar inserida num outro negócio jurídico, ela, por si, é um negócio autônomo e independente em relação ao contrato em que ela está inserida. E que os requisitos de validade e eficácia dela devem ser analisados de forma estanque em relação aos requisitos de validade e eficácia do chamado contrato principal, daquele contrato onde ela está inserida. Então, feita essa primeira observação de que a gente tem que olhar para a cláusula compromissória como um contrato autônomo e analisar se ela está ou não vinculada à regra do artigo 117 de maneira autônoma, é que a gente passa para o próximo slide com a primeira afirmação de mérito que eu tenho, no sentido de que a regra do artigo 117, como a própria lei falimentar diz, ela está voltada para aqueles contratos bilaterais em sentido estrito, que são aqueles negócios jurídicos de caráter sinalagmático, dotado de prestações contrapostas entre as partes e de caráter patrimonial. A ideia aqui é de trazer benefícios econômicos para a massa falida com o não cumprimento ou com o cumprimento de um contrato que ainda esteja pendente. A convenção de arbitragem, no entanto, ela tem natureza de negócio jurídico plurilateral, ela não é um contrato bilateral. Na convenção de arbitragem, as estruturas de manifestação de vontade das partes, elas não são contrapostas ou antagônicas e se encontram no meio do caminho. Elas são paralelas, elas convergem para um fim comum, como um contrato de sociedade. Nós estamos contratando uma convenção de arbitragem porque queremos resolver um conflito por arbitragem. É óbvio que na arbitragem nós vamos estar em posições antagônicas, mas a ideia de resolver um conflito por arbitragem em si, esse negócio, ele tem natureza plurilateral, colaborativa, instrumental e não envolve circulação de riqueza. Nós simplesmente estamos escolhendo uma forma de resolver conflitos. Se, então, a regra do 117 está voltada para os contratos bilaterais patrimoniais e a convenção de arbitragem tem natureza plurilateral, sem caráter patrimonial, a conclusão é de que a regra do artigo 117 não se aplica à convenção arbitral e o administrador não pode recusar a eficácia da convenção de arbitragem, mesmo depois do processo de falência.
Podemos passar para o próximo slide. Tem ainda uma segunda razão por meio da qual a regra do 117 não se aplica à convenção arbitral, que é a seguinte: a regra do 117 ela só se aplica àqueles negócios jurídicos que já foram celebrados, mas que ainda não foram executados, que ambas as obrigações das partes ainda estão pendentes de cumprimento. No caso da convenção de arbitragem, no entanto, ela gera efeitos positivos e negativos. O efeito positivo é, se a gente tiver um conflito, a gente vai resolver por arbitragem. O efeito negativo é, se a gente tiver um conflito, a gente não pode procurar o Poder Judiciário. Enquanto o efeito positivo ele fique latente, suspenso até o momento em que surgiu o conflito, o efeito negativo, que é a vedação de acesso ao Poder Judiciário, se você contratou uma cláusula compromissória, esse produz efeitos desde o momento da contratação. E se a cláusula compromissória produz efeitos desde o momento da contratação, ela não se qualifica como um contrato cujas obrigações estejam pendentes de cumprimento no momento da falência. Por esse motivo, então, somado ao motivo anterior, é que eu entendo que o administrador não tem a prerrogativa de recusar a eficácia. E aí nós podemos passar para o próximo slide, e nós vamos notar que em 2020 o legislador também teve cuidado, lá naquele parágrafo 9º que eu já citei, de dizer que o administrador não pode recusar a eficácia da convenção de arbitragem. Tá? São esses, então, os motivos pelos quais eu entendo que a convenção de arbitragem, mesmo antes da quebra, segue válida e eficaz, e aí com isso a gente pode passar para o próximo slide para examinar os efeitos que a falência opera, então, sobre o procedimento arbitral propriamente dito. Podemos passar para o próximo. Obrigado, Cíntia. O artigo 76 da Lei Falimentar prescreve o princípio da universalidade do juízo da falência, o que quer dizer que todas as ações envolvendo os bens e direitos do falido devem se processar no juízo falimentar. A própria lei, no entanto, traz algumas exceções para essa regra de universalidade. As ações em que o falido for autor, por exemplo, não precisam se processar no juízo falimentar. E as ações, parte da doutrina e da jurisprudência defende isso, parte majoritária, a lei diz, as ações em que se demande quantia ilíquida. E aí a doutrina e a jurisprudência têm interpretado, na sua maioria, que ações em que se demande quantia ilíquida são sinônimas de ações de conhecimento em geral. Essas também não seriam atraídas para o juízo falimentar. É preciso fazer uma leitura conjugada do artigo 6º da Lei Falimentar com o artigo 76, que fala da universalidade, para concluir que todas as ações de conhecimento correm nos seus respectivos juízos, não são atraídas para a falência, salvo aquelas ações que estão expressamente previstas na lei falimentar, e as execuções, evidentemente, porque a falência tem natureza de execução coletiva. Se assim é, e se a arbitragem sempre se processa como uma ação de conhecimento, porque, afinal, aos árbitros não é dado o poder coercitivo, o poder de coerção, o poder de execução, a gente divide, né, a jurisdição no poder de dizer o direito e no poder de coerção, no poder de tornar aquele direito prático, né? De invadir o patrimônio da parte recalcitrante para efetivar aquele direito que foi decidido pelo juiz. Os árbitros, eles têm o poder de dizer o direito, mas não têm poder de coerção. Se a arbitragem, então, sempre se processa por meio de uma ação de conhecimento, e se as ações de conhecimento em geral não são atraídas para o juízo falimentar, a primeira conclusão é as arbitragens seguem correndo, os procedimentos arbitrais que já tiverem sido instalados quando a falência for decretada, ou mesmo aqueles que se iniciem depois da falência, vão continuar correndo normalmente nos seus respectivos juízos arbitrais até a prolação da sentença arbitral. Tá? Essa regra comporta duas exceções. A primeira é de que o árbitro não pode praticar nenhum ato que atente contra a igualdade dos credores. Então, existem, por exemplo, decisões do Tribunal de São Paulo que anulam sentenças arbitrais em que o tribunal avançou e decretou, por exemplo,
declarou uma compensação com créditos que surgiram depois da falência, violando a par condício creditório. Nesse caso, o árbitro não poderia ter declarado a compensação. Na França, inclusive, os tribunais são mais cautelosos e só declaram o direito, eles sequer condenam a parte. Eles dizem, a parte A tem um crédito contra a parte B, mas eles não avançam para dizer, olha, eu condeno B a pagar tantos reais para A. Isso não existe. No direito francês, quando você está lidando com um caso de falência, as cortes elas se restringem a fazer uma declaração e não avançar para a condenação. Eu não acho isso absolutamente necessário, desde que os árbitros respeitem a igualdade entre os credores. E a segunda exceção a essa regra é a daquelas ações que estão expressamente previstas na lei falimentar. Então, a habilitação de crédito, a impugnação de crédito, a ação de ineficácia dos atos praticados pelo falido por conta de alguma fraude, a ação revocatória, todas essas ações estão ali previstas na lei falimentar e, nesse caso, o legislador ele fez uma reserva de jurisdição dessas ações para o juízo universal. Nesse caso, então, essas demandas não podem se processar em arbitragem. Eu não posso fazer uma habilitação de crédito em arbitragem ou uma ação revocatória em arbitragem. Essas têm que correr no juízo falimentar. Podemos passar, por gentileza, o slide. Do mesmo modo e com o mesmo racional, as arbitragens também não são suspensas com o advento da falência. Lembrando que o artigo 6º determina a suspensão de todas as execuções, mas não daquelas ações em que se demande quantia ilíquida. Lembrando também que parte da jurisprudência e da doutrina, parte maior, majoritária da jurisprudência e da doutrina, entendem que ações que demandam quantia ilíquida são sinônimos de ações de conhecimento, a gente conclui que as arbitragens não são suspensas com o advento da falência. Nada obstante isso, me parece prudente, na linha da legislação de outros países, por exemplo, França e Itália, que uma vez decretada a falência, o procedimento arbitral seja suspenso provisoriamente para permitir a substituição processual do falido pelo administrador. Só por esse motivo. Aqui nós estamos falando de prudência e não de uma suspensão por força de lei. Tá? É com esse motivo, é com essa mesma conclusão que o legislador alterou a parte final daquele parágrafo 9º para dizer que a decretação da falência não impede nem suspende a instauração do procedimento arbitral, que vai continuar correndo normalmente no juízo. Tá? Podemos passar para o próximo, por gentileza. Isso se dá até no caso das falências transnacionais. Veja lá o artigo 167-M da Lei Falimentar, também introduzido agora em 2020. Diz ele que os credores conservam o direito de ajuizar e prosseguir com os processos arbitrais, mesmo que haja um processo falimentar no exterior, e que a lei brasileira, os credores brasileiros devam se submeter a essa legislação ou a esse processo no exterior. Ainda assim, as arbitragens que estiverem correndo aqui no Brasil vão continuar se processando normalmente. Tá? Podemos passar, por gentileza. Elas prosseguem, não são atraídas pelo juízo falimentar, mas o administrador judicial deve substituir o falido nos processos. Do mesmo modo que a lei falimentar retira do falido a legitimidade para administrar e dispor do patrimônio dele, o que a gente chama de legitimidade material, a lei falimentar também retira do falido a chamada legitimidade processual, que é aquela legitimidade para figurar como parte nos processos. A lei outorga um terceiro, que é o administrador judicial, uma legitimidade extraordinária para defender os interesses daquele patrimônio que está na falência. Tá? O caso aqui é de substituição processual da parte falida pelo administrador judicial. Não há que se falar em subrogação ou sucessão do contrato de arbitragem ou da cláusula compromissória na pessoa do administrador e muito menos na pessoa da massa falida, que sequer pessoa de direito ou sujeito de direitos como eu expliquei anteriormente. O que há aqui é meramente um fenômeno processual
de substituição por força de uma legitimidade extraordinária que foi criada por lei. Podemos passar, por gentileza. Isso está claro do artigo 22, item 3, letra C da Lei de Arbitragem, também modificado agora em 2020, que diz que o administrador vai assumir a representação dos processos arbitrais. E aqui a impropriedade de linguagem que eu mencionei a vocês, ele fala que o administrador representa a massa falida no processo. Tecnicamente falando, não representa a massa falida porque o administrador não é representante de ninguém. Ele é um órgão auxiliar criado por lei para auxiliar o juízo falimentar. Ele age em nome próprio e responde pelas ações dele em nome próprio também. O administrador não é representante da massa falida, tecnicamente falando. De novo, é uma aproximação de linguagem, nada impede que a gente no dia a dia trate dessa forma para facilitar a compreensão, mas quando a gente vai fazer um estudo aprofundado sobre a questão, me parece que a massa falida não tem natureza de sujeito de direito e o administrador é que vai estar agindo em nome próprio na condição de titular da legitimidade material e processual do patrimônio do falido por força de lei. Tá? Vamos para o próximo, por favor. O falido remanesce com a possibilidade, a prerrogativa de intervir nos procedimentos arbitrais como assistente litisconsorcial, assim como ele pode fazer em qualquer processo judicial. Afinal, é o patrimônio dele que está sendo disputado no âmbito desse processo. Podemos passar. O Ministério Público não intervém nas arbitragens, e aí há uma separação. O decreto 7661 de 45, a antiga lei falimentar, ela previa que o Ministério Público atuava em todas as ações envolvendo o patrimônio do falido, inclusive nas ações de conhecimento que envolvesse os interesses da massa. A lei nova, ao invés de... A lei nova, ela é de 2005, mas a nossa lei 11.101, ela, ao invés de reproduzir esse dispositivo genérico, ela preferiu definir hipóteses específicas em que o Ministério Público atuaria. Então, por exemplo, na habilitação de crédito, o Ministério Público pode opinar. Na ação revocatória, o Ministério Público tem que opinar. E assim sucessivamente na lei falimentar. Mas não nas ações de conhecimento em geral. Então, a minha conclusão é: o Ministério Público não participa das ações de conhecimento em geral e, por força disso, não participa dos procedimentos de arbitragem em geral também. Tá? Podemos passar. Como é que fica a questão da confidencialidade da arbitragem uma vez que a falência tenha sido decretada? Na minha forma de ver, como a arbitragem tem natureza de ação de conhecimento e a falência de execução coletiva, elas se passam em momentos distintos. E não há nenhum problema da arbitragem permanecer confidencial, mesmo que a falência tenha que ser pública e que o princípio da publicidade seja um princípio cardeal da falência. No entanto, essa confidencialidade ela vai ser mitigada em determinadas situações. Por exemplo, tanto o falido quanto o administrador judicial têm a obrigação de enumerar, de relatar todos os processos que envolvem o patrimônio do falido. Aí também precisam estar os procedimentos arbitrais, mesmo que eles sejam confidenciais. Nada impede, por outro lado, que o juízo universal solicite informações ao tribunal arbitral a respeito do andamento da arbitragem. Basta a gente imaginar que uma parte falida pode estar envolvida num procedimento arbitral que vai impactar substancialmente no tamanho daquele ativo que vai ser repartido entre os devedores. Se for o caso, o juízo falimentar nada impede que ele oficie, que ele mande uma carta para o juízo arbitral e queira saber como é que está o processo, se ainda vai demorar, quais são os valores envolvidos, que bens que estão sendo disputados. Essa também é uma mitigação da confidencialidade. E, por fim, a sentença arbitral, no momento em que for ser apresentada para habilitação e impugnação de crédito, naturalmente vai se tornar pública. Não há que se cogitar do processo de habilitação ou de impugnação de crédito correrem de maneira confidencial. Afinal, a lei dá ao Ministério Público, ao administrador judicial, ao comitê de credores, a todo e qualquer credor da falência, a legitimidade para impugnar a inclusão de um crédito. Se assim é, os processos de impugnação
e habilitação de crédito necessariamente vão precisar correr de maneira pública. É com esse fundamento, então, que eu entendo que a sentença arbitral, no âmbito da falência, também vai se tornar pública. Podemos passar? Isso não foi deixado de lado pelo legislador de 2020, que também incluiu um outro item lá no artigo 22, dizendo que cabe ao administrador relacionar todos os processos arbitrais, portanto, mitigando a confidencialidade da arbitragem. Podemos passar. Estou acabando. Agora, isso aqui é um ponto bem sensível, que é o seguinte: e se o falido não tiver dinheiro para bancar a arbitragem? Como é que fica a situação dele? Não pode fazer arbitragem? Há quem entenda que, se isso acontecer, o falido estaria, de forma indireta, renunciando àquele direito que ele iria disputar na arbitragem. Não tem dinheiro, não pode iniciar a arbitragem, dançou, meu amigo. Você não vai disputar mais esse direito. Na minha forma de ver, isso parece extremamente radical e, pior, me parece que haveria aí uma violação à inafastabilidade da jurisdição. O falido e o administrador têm o dever de pagar as custas da arbitragem. A arbitragem não se processa com gratuidade de justiça. Não existe isso. Então, eles têm que pagar as custas arbitrais. No entanto, se ele não tiver meios de fazê-lo, e aí comprovadamente não tiver meios de fazê-lo, se ele tiver que vender um bem para pagar a arbitragem, ele tem que vender esse bem. Agora, se não tiver a menor chance de pagar, e a outra parte não tiver incentivos para adiantar as custas e depois cobrar no âmbito da falência, o que vai acontecer é que o falido ou o administrador ficarão sem meios de disputar esse direito. Isso me parece que não pode ser uma solução possível. É por isso, então, que eu defendo que, em determinadas situações excepcionais, e aí eu estou seguindo uma linha jurisprudencial de precedentes, tanto da Alemanha quanto de Portugal, tá? Que entendem que, se ficar comprovada a falta de recursos do administrador da falência da massa, eventualmente um juízo pode declarar a inexequibilidade da convenção de arbitragem. Tá? E o que é a inexequibilidade? É a impossibilidade fática de dar cumprimento a um negócio jurídico por um fato que não seja imputável às partes. Tá? Então, nessa situação excepcional, me parece que caberia ao judiciário, e aí por isso eu coloco essa última frase aqui, que há uma mitigação do princípio competência-competência. Ordinariamente, caberia ao árbitro dizer, e aí, por gentileza, Cíntia, você pode já até passar para o próximo slide, que esse é um julgado recentíssimo da ministra Nancy Andrighi, do STJ, não tem nem um mês, em que ela decidiu o seguinte, que cabe ao tribunal arbitral e não ao juiz estatal decidir se uma parte não tem recursos para custear a arbitragem e se isso teria tornado a convenção de arbitragem inexequível. Tá? Me parece que a solução da ministra Nancy Andrighi, com quanto seja lógica e atenda à máxima do princípio competência-competência, ela me parece absolutamente inaplicável do ponto de vista prático. Porque se eu não tiver recursos para instaurar a arbitragem, eu não tenho como submeter essa questão aos árbitros. Os árbitros não trabalham de graça, ainda que seja para analisar uma questão preliminar. Então, se eu não tenho para pagar, e se a outra parte não quer adiantar, e não vai adiantar, eu não tenho como submeter essas questões primeiro ao árbitro. Eu fico impossibilitado de fazê-lo. E se isso gera uma impossibilidade prática, me parece que seria o caso de mitigar nessa situação o princípio competência-competência para permitir que o juízo estatal analise se o falido está numa situação em que a convenção de arbitragem se tornou inoponível, se tornou inexequível, melhor dizendo. Isso tem que ser provado, tá? Não basta, a falência não cria uma presunção de que o falido não tem recursos para pagar a arbitragem. Não é isso. O falido ou o administrador precisarão fazer prova perante o juízo estatal de que ele, de fato, não tem meio nenhum de custear a arbitragem. E aí, nessa hipótese absolutamente excepcional, seria sim possível, a meu ver, falar em inexequibilidade da convenção de arbitragem, ao contrário do que ficou decidido aqui recentemente pelo STJ,
e partir, então, para disputar a questão diretamente no Poder Judiciário. Vamos passar, por gentileza, que a gente está chegando no final. Pode passar também, por favor. O último ponto que eu trago aqui para a conversa da gente é o seguinte: uma vez que a gente tenha passado pela convenção de arbitragem e pelo procedimento arbitral, como fica a sentença arbitral? Quais são os efeitos que a falência opera sobre a sentença arbitral? E aí, qual é a minha visão? Todos os créditos têm que ser submetidos ao processo de verificação de crédito na falência. Isso é fundamental, porque esse é o momento que a lei outorga legitimidade para os credores, para o Ministério Público, para o Comitê de Credores, para o administrador judicial, para o falido, entrarem com uma impugnação de crédito. Se assim é, na minha forma de ver, as sentenças arbitrais, assim como todas as sentenças judiciais, elas devem se submeter ao processo de verificação de crédito na falência. Sobre o que vai poder versar a impugnação de crédito no caso de uma sentença arbitral? Primeiro, aquelas matérias que são arguíveis com qualquer sentença judicial, que são as que estão lá no artigo 525, parágrafo 1º do CPC. Então, sempre que eu vou fazer uma impugnação ou um cumprimento de sentença, eu estou restrito àquelas matérias de defesa do artigo 525, parágrafo 1º. A jurisprudência tem posição tranquila, firmada no sentido de que essas mesmas causas são aquelas em que alguém ou qualquer um dos legitimados vai poder levantar uma impugnação de crédito no âmbito de um processo falimentar. Então, se alguém quer habilitar uma sentença judicial, as matérias de defesa que eu vou poder trazer em impugnação para obstar o ingresso dessa sentença judicial no processo falimentar vão ser as matérias do 525, parágrafo 1º. Então, essas, não tem dúvida, que podem ser arguídas no caso de uma habilitação de uma sentença arbitral. E aquelas do artigo 32 da Lei de Arbitragem? A gente sabe que as sentenças arbitrais são passíveis de anulação com base naquelas causas excepcionais da Lei de Arbitragem, que estão lá no artigo 32. Quando não existia convenção de arbitragem, quando a sentença foi proferida com corrupção ou prevaricação, quando foi proferida fora do prazo, ou quando os árbitros exacerbaram aquele mandato que tinha sido dado pelas partes, isso é, uma sentença extra petita. Como é que fica a arguição dessas matérias no âmbito de uma impugnação de crédito falimentar? A gente sabe que fora da falência, essas matérias só podem ser arguídas dentro do prazo de 90 dias da prolação da sentença arbitral. Trata-se de um prazo decadencial, passado o qual o devedor não pode mais arguir essas causas de nulidade. Transpondo isso para dentro do processo falimentar, o meu entendimento é aqueles legitimados pela lei falimentar para impugnar o crédito, que participaram da arbitragem, se forem impugnar o crédito depois de 90 dias, não podem arguir as questões do artigo 32, porque o prazo decadencial já se consumou em relação a eles. Mas aos outros, então aos outros credores, ao Comitê de Credores, ao Ministério Público, que não participaram da arbitragem, que não sabiam sequer da existência da sentença arbitral, esses só ganham legitimidade para impugnar a sentença no momento que ela é apresentada na falência. E aí o prazo de 90 dias só passa a correr no momento em que a sentença for apresentada. Então esses que não participaram da arbitragem, não teriam decaído do direito de contestar a sentença arbitral com base no artigo 32 da Lei de Arbitragem. Podemos passar para o próximo slide. Fazendo, então, um resumo muito breve de tudo que a gente viu aqui ao longo dessa hora. A falência não invalida a convenção de arbitragem celebrada antes da quebra. A convenção de arbitragem firmada pelo próprio falido continua válida, mesmo que ele a celebre depois da quebra, mas é inoponível em relação à massa. O administrador, com autorização judicial, pode celebrar o pacto arbitral. A regra do artigo 117 da Lei Falimentar não se aplica à convenção de arbitragem. O advento da falência nem atrai, nem suspende os procedimentos arbitrais em curso, nem aqueles que se iniciarem depois do decreto falimentar. Mas o falido tem que ser substituído no processo pelo administrador judicial, podemos passar. O falido pode figurar como assistente nos procedimentos arbitrais.
O Ministério Público não intervém nas arbitragens, as arbitragens continuam confidenciais, mas a confidencialidade é mitigada em determinadas situações. A comprovada falta de recursos pode, eventualmente, tornar a cláusula compromissória inexequível. A sentença arbitral deve se submeter ao processo de verificação de créditos e a impugnação ao ingresso da sentença arbitral na falência pode ser feita tanto com base no artigo 525, parágrafo 1º do CPC, quanto com base no artigo 32 da Lei de Arbitragem, observado, nesse caso, dependendo do ator que está fazendo a impugnação, o prazo decadencial de 90 dias da lei. É com esses, então, fundamentos que eu encerro a minha apresentação, dizendo que eu discuti essa e outras questões com mais profundidade no livro Arbitragem e Falência, que foi recentemente lançado, e me colocar, agradecendo pela oportunidade que vocês me deram de discutir essas questões com vocês e me colocando à disposição caso a gente queira debater mais um pouco o assunto. Obrigado. Nós que agradecemos a palestra aqui proferida e, sim, tem alguns pontos aqui, algumas questões que apareceram que poderiam ser discutidas. Gostaria de ouvir um pouquinho a respeito. Um item que chamou a atenção, que eu ouvi o entendimento, foi muito enfatizado, Antônio, que o administrador não representa, né, não representa a massa falida, ele iria agir em nome próprio, acho que foi dessa maneira que foi colocado. Isso não poderia representar algum grau de risco para ele, alguma repercussão patrimonial? Como ficaria isso? Ainda mais que estamos falando de uma falência, né? A própria lei falimentar já diz que o administrador responde por culpa e dolo no exercício das funções dele. Então, assim, como um órgão auxiliar da justiça, ele, de fato, vamos dizer, agindo com culpa ou com dolo, responde pelos danos que ele causar, assim como qualquer agente público agiria, tá? No entanto, ele está protegido, vamos dizer, como ele não está no controle dos negócios da empresa, né? Porque, em tese, a empresa ainda não está funcionando, ou não está mais funcionando, salvo situações excepcionais em que se pede ao juízo falimentar a continuidade do negócio, não me parece que haveriam grandes riscos, porque ali ele está executando aquilo que a lei manda. É verdade que, se ele pedir autorização para continuar os negócios da falência e, eventualmente, tomar uma decisão negocial que venha trazer prejuízos, e se agir assim, com culpa ou com dolo, assim como qualquer administrador na seara empresarial, ele responderia pelos danos que ele causar, tá? Na minha forma de ver, evidentemente. O ponto mais importante para mim aqui, Fernando, na verdade, é o seguinte. Se a gente está falando que a massa falida é um sujeito de direitos, como algumas pessoas gostam de colocar, a gente, necessariamente, com a decretação da falência, teria havido uma sucessão do patrimônio, o falido teria deixado de ser o titular desse patrimônio, e a massa falida, que seria esse novo sujeito de direitos, é que teria passado a ser o titular desse patrimônio, e aí representado pelo administrador judicial, que não estaria agindo em nome próprio. Me parece que isso é muito complicado, porque se a falência é levantada, por exemplo, como é que fica? Isso é uma sucessão provisória, relativa? Aí levantou a falência, aquele patrimônio que passou para esse sujeito de direitos, esse sujeito de direito morre e se extingue, e aí esse patrimônio volta para o antigo titular, que é o falido? Parece que seria meio esquisito, não me parece que isso encaixe muito bem, sabe? Na prática. Então, Desculpa. Então, me parece que assim, a melhor posição é a posição defendida pelo professor Miranda Valverde, que escreveu a nossa antiga lei de falência, né? Era um especialista no caso, e pelo professor Lamartine de Oliveira, do Sul, que escreveu aquele livro A Dupla Crise da Personalidade Jurídica, que eu acho que é o livro seminal em personalidade jurídica. E aí, vamos dizer, eu me apoio na doutrina deles dois para entender, junto com eles, que a massa, na verdade, ela é um objeto de direitos. Ela é um pedaço do patrimônio do falido que foi deslocado, segregado, para responder a uma determinada finalidade, né? E não que ela teria sido alçada pelo ordenamento jurídico
a um sujeito de direito que estaria contratando e fazendo as coisas e o administrador um mero representante. A doutrina recusa a ideia de que o administrador é um representante, seja do devedor, seja dos credores, seja da massa, há 70 ou 80 anos, que se trata o administrador como um órgão auxiliar criado por lei que age em nome próprio. No entanto, paradoxalmente, também se aceita como se a massa falida fosse um sujeito de direito e ele agisse como um mero representante. Eu procurei, então, corrigir essa incongruência que, na minha forma de ver, existia em algumas doutrinas e existe, não só na lei falimentar, como também no CPC, a respeito do tratamento da massa como um sujeito de direito autônomo, tá? Ok. E tem mais duas perguntas aqui, usar mais um pouco da paciência. Mas antes, uma ressalva, essa obra do Lamartine, para quem não conhece, fica a sugestão. Seja para falar de pessoa jurídica ou de desconsideração da pessoa jurídica, ela é fantástica, né? Uma obra fora de série. Tem mais duas questões, puxando um pouquinho mais para a prática. Lá para o início da sua fala, trouxe uma situação, normalmente, ela acho que seria um pouco difícil de pensar nela na prática, que esse é o caso de, após a decretação, o falido celebrar uma convenção de arbitragem. E você mencionou da ineficácia, mas fez uma menção interessante, falou, pode ocorrer o levantamento. Acredito que o levantamento você se refere a uma extinção da falência com a reabilitação do falido, digamos assim, né? A extinção das obrigações. Trazendo isso bem para a prática, aonde a gente poderia ver isso? Seria uma situação para o empresário individual? Fiquei pensando assim, porque, embora teoricamente valha para a sociedade, uma sociedade uma vez falida, né, a pessoa jurídica, não sei o quanto que justifica uma nova utilização dela. Seria isso uma figura específica para o empresário individual? Qual é a sua visão? Me parece que não é específico para o empresário individual. Eventualmente, uma empresa que em falência consiga pagar todos os devedores dela e ainda sobre ativos, ela pode eventualmente reverter o processo de liquidação, de dissolução e liquidação dela e voltar a operar, eventualmente, né? Nesse caso, essa cláusula compromissória que era ineficaz voltou a ter eficácia. Mas você tem razão. Na prática, isso é mais fácil de ver no caso do empresário individual do que de uma sociedade empresária, né? O ponto aqui, na verdade, é o seguinte, Fernando. A doutrina, quase que antes de eu fazer o meu trabalho, eu fiz uma exploração do terreno, né? E a doutrina, quase que a unanimidade, dizia, não, mas se depois da falência ele firmar uma convenção de arbitragem, ela é inválida. E isso foi me soando estranho, porque quando eu comecei a ver qual era o vício que acoimava os atos praticados pelo falido no curso da falência, que não sejam a celebração de uma convenção de arbitragem, a venda de um bem, qualquer outra coisa, a doutrina sempre fala em ineficácia relativa, em inoponibilidade, e não em invalidade. E aí surgiu para mim, então, a questão de falar por que a convenção de arbitragem é inválida se todos os demais atos que ele pratica no curso da falência são só inoponíveis em relação à massa. Então, aqui eu acho que é um ponto, vamos dizer, que tem um interesse dogmático técnico da gente entender exatamente o que está acontecendo e teria um interesse prático no caso, por exemplo, de celebrar uma cláusula compromissória com um desavisado, a falência levantar e a arbitragem ainda não ter começado. E aí o falido, eventualmente, querer dizer, olha, mas eu não estou mais vinculado, porque quando eu celebrei essa convenção de arbitragem, eu não podia ter feito esse contrato. E o que eu estou defendendo é que, nesse caso, a contraparte vai dizer, você está vinculado sim e a convenção de arbitragem é válida e eficaz, porque você não está mais no estado falimentar. Tá? E é interessante essa discussão, a sua fala trouxe muitas reflexões aqui, porque uma das finalidades aí dessa reforma da lei falimentar de 2020 foi justamente facilitar essa reabilitação do falido, o que, na prática, repercute muito para o empresário individual, que é a pessoa física, quer dizer, não tem jeito, ele não vai nascer de novo. Se ele se reabilitar, é ele que continua. E às vezes eu vejo nos livros, de direito comercial principalmente, uma minimização da pessoa do empresário individual, quase ninguém mais usa. Só que os números das juntas comerciais não correspondem a isso. A última vez que eu vi no DREI,
existiam 14 milhões de empresários individuais. Ok que a grande maioria disso é porque estão enquadrados como MEI, mas nós estamos com 14 milhões de empresários individuais, ou seja, no rural, a possibilidade dessa situação ocorrer é real, ainda mais agora que a lei pensa no chamado fresh start, aquela possibilidade de uma retomada dos negócios pelo falido que se reabilitou. Pensando nessa quantidade de empresários individuais, essa ideia da cláusula pode ser que apareça aí realmente na prática. Basta pensar no caso, por exemplo, do produtor rural que elegeu o regime empresarial para regular as atividades dele, né? Nesse caso, normalmente está falando de uma pessoa física que movimenta enormes quantias de dinheiro e que está submetido ao regime falimentar na condição de empresário, se ele assim desejar, evidentemente, né? Então, eu acho que sim, você tem toda a razão. Isso vai ter cada vez mais aplicação prática, ainda mais por conta do Fresh Start. Pois é. Até para quem nos acompanha, quem eventualmente alguém não ouviu falar do Fresh Start, são modificações na sistemática da falência para facilitar que o falido possa retomar a atividade dele, né? Então, agilizar esse trâmite de retomada. E aí, para a gente finalizar, é uma opinião realmente muito prática do procedimento operacional. Quando temos um procedimento de arbitragem em andamento e ocorre nesse meio a decretação da falência, na prática, assim, da sua experiência, como que se dá esse trâmite de substituição processual no processo, a atuação perante o judiciário? Ou seja, é tranquilo ou cria alguns entraves práticos? Como que isso tem funcionado aí na realidade? Isso tem funcionado de maneira muito tranquila. O tribunal arbitral, tomando conhecimento da falência, seja porque a própria parte foi lá e deu notícia, seja porque o administrador judicial ficou sabendo daquela falência, pediu os dados daquela arbitragem para a parte e entrou em contato com o tribunal arbitral, uma vez que o tribunal arbitral esteja satisfeito com a falência existe decretada, a ideia é vamos suspender provisoriamente o processo para permitir essa substituição processual. Na prática, não tem nenhuma formalidade que vai acontecer. É o administrador judicial se apresentar, aderir normalmente aquele termo de arbitragem que é celebrado no início do procedimento arbitral e continuar, porque ele pega o processo no estágio em que o processo se encontrar. Você não refaz nenhum ato processual. Agora é o administrador, tadinho, ele não participou da audiência. Azar. Ele vai pegar o processo exatamente no estágio em que se encontrar no momento da decretação da falência, tá? Então, eu não vejo nenhuma dificuldade, isso na prática tem funcionado de maneira muito tranquila. Ou o tribunal arbitral oficia o juízo falimentar, manda uma carta arbitral para o juízo falimentar, ou o próprio administrador se apresenta na arbitragem quando ele fica sabendo das informações pelo falido. Tá? Perfeito. Então, as perguntas que tinham chegado aqui eram essas. Com certeza foi uma conversa aí que vai proporcionar a todos muitas reflexões. É uma temática que é muito interessante, mas, ao mesmo tempo, é difícil, né? Árida, específica. É um tema de trabalhar a falência, que já é um assunto mais específico no universo empresarial, junto com o da arbitragem. Então, acho que tivemos uma discussão riquíssima. E, frente a isso, então, em nome da comissão, mais uma vez aqui eu agradeço a disponibilidade do doutor Andoni Blecachi em dividir aí o conhecimento que ele buscou ao longo dos últimos anos, né? Estudou muito esse assunto aí nos últimos anos, que agora virou aí o livro. E agradeço a todos os demais que nos prestigiaram, acompanharam aqui durante esse evento. Então, muito obrigado pela oportunidade, pela atenção, pela consideração, e eu fico à disposição aí dos senhores, caso alguém queira prosseguir na discussão ou discutir mais algum ponto. Obrigado, viu? Fiquem com Deus. Temos mais alguma pergunta? Aqui, para mim, não está aparecendo mais nada. Tive a impressão que tinham levantado a mão, mas não recebi, não. Eu acredito que é isso. Então, vamos encerrar aqui nosso evento. Desejo uma boa noite para todos e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Obrigado.